Parte 3. A Independência e seus problemas, 1820 a 1831. A modernização do meio de inserção. Eu decidi que, se a França tivesse a Espanha, não seria a Espanha com as Índias. Eu dei vida ao novo mundo para restabelecer o equilíbrio do velho. A soberba, isso é, arrogante, declaração do secretário de Negócios Estrangeiros George Kennan reduzia a independência dos latino-americanos a uma jogada a mais no contexto da balança do poder das potências europeias. Entretanto, além dos motivos geoestratégicos, razões bem mais materiais se escondiam atrás da ação britânica, a liberalização do comércio e a conquista de mercados. Nisso se fazia sentir o efeito da Revolução Industrial, muito mais adiantada no Reino Unido. A constante pressão de industriais e comerciantes em favor da abertura e da expansão de mercados explicaria até o caráter, odioso e impolítico, do Tratado de 1810 com Portugal culpa, segundo admitiu o próprio Kennan, das exigências da Junta de Comércio Londrina. Do lado dos latino-americanos, o processo da independência é, entre outras coisas, a modernização da maneira pela qual se inseriam no contexto mundial. O secular declínio das monarquias ibéricas havia transformado os ibero-americanos em colônias de duas virtuais colônias. A independência irá substituir as decadentes metrópoles do passado pela grande potência hegemônica do futuro. Um dos aspectos anacrônicos do colonialismo ibérico era o comércio exclusivo, o monopólio em benefício das metrópoles. Relíquia do mercantilismo, o regime mostrava-se claramente incompatível com o capitalismo industrial que exigia a abertura de todos os mercados à crescente produção de bens e aos fluxos de capital. A questão do comércio livre ocupa, por esse motivo, posição central em todo o processo. A modernização do modo de inserção estendeu-se também aos investimentos, aos empréstimos e à tecnologia que, nas décadas seguintes, farão sentir seus efeitos transformadores na abertura de ferrovias e portos, nos serviços urbanos, no desenvolvimento da produção primária, na construção de minas, silos, matadouros e posteriormente, frigoríficos, curtumes, usinas açucareiras. Não houve, é verdade, ruptura profunda com as estruturas econômicas e sociais da colônia, a produção de bens primários da mineração, da agricultura e da pecuária para os mercados externos. Impossibilitando o aparecimento de mercados internos dinâmicos, o sistema pré-salarial e a força de trabalho em grande parte escrava ou semi-escrava constituíam, da mesma forma que o monopólio, um anacronismo na economia mundial que se industrializava. Foi mais fácil, contudo, liquidar o monopólio comercial do que gerar por meio do trabalho livre e assalariado, as condições para uma demanda interna sustentável. Desse agudo contraste com as transformações em curso na Europa e na América do Norte vai nascer o problema das ideias fora do lugar, isto é, da impossibilidade de adaptar as normas importadas do liberalismo político e econômico às arcaicas condições de países recém-saídos do estatuto colonial. A modernização da inserção está longe de restringir-se ao econômico. O processo da independência é uma abertura totalizadora. Ideias, modas, filosofias, sistemas políticos, crítica religiosa, ensino superior, tudo deixa de passar pelo filtro das inquisições eclesiásticas e censuras oficiais ibéricas. Ao Brasil, juntamente com o príncipe regente e sua corte, chegam sábios, naturalistas, pintores, desenhistas, músicos, escritores, viajantes curiosos. Um quase continente até então fechado à curiosidade do mundo exterior abre-se aos olhos de Martius e Saint-Hilaire, de Bretonnet, Rogendas, Grandjean de Montigny, Maria Graham, John Maui, Eschwege, do príncipe Maximilian de Wied-Neuwied, de Henry Coster e de tantos outros. É a época de ouro do início do estudo científico do Brasil, da documentação iconográfica de tipos humanos, paisagens e costumes, de diários e livros de viagem que revelam terras e hábitos exóticos ao público leitor que começava a formar-se na Europa.
O período coincide também com as primeiras experiências de imigração dirigida e de colonização com trabalhadores suíços e alemães pioneiros dos milhões de imigrantes que se seguiriam na América Latina e no Caribe, não só europeus, mas cules chineses, indianos, javaneses. PS Cule é um termo usado historicamente para designar trabalhadores braças oriundos da Ásia, especialmente da China e da Índia, durante o século XIX e início do século XX. Não é exagero, assim, sustentar que a fase dos 30 anos iniciais do século XIX marca o ponto de partida da primeira globalização do Brasil e da América Latina. O comércio e a consumação da independência do Brasil. Se a abolição do chamado exclusivo atendia aos competitivos exportadores ingleses causava, ao contrário, violenta rejeição nos antigos beneficiários dos privilégios do monopólio. Esses elementos desempenharam papel influente na sistemática política de recolonização adotada pelo regime da Revolução Liberal e Constitucionalista de agosto de 1820 em Portugal. As perdas econômicas da metrópole atingiam de fato proporções impressionantes. De acordo com dados de Viana Pedreira e Magalhães Godinho, por mais de 2 séculos e meio, o Estado português obtinha a maior parte dos seus proventos das tarifas aduaneiras e dos monopólios comerciais que, em geral, eram estabelecidos sobre os produtos ultramarinos. Calcula-se que, nos tempos de Pombal, o comércio com o Brasil providenciava, de uma ou outra forma, quase 40% das receitas públicas. Ao passo que mais de 90% das manufaturas portuguesas encontravam mercado cativo no Brasil, os produtos brasileiros eram responsáveis, através da reexportação por aproximadamente 2/3 das exportações lusitanas. Entre 1796 e 1804, na fase imediatamente anterior às perturbações ocasionadas pelos bloqueios, a balança comercial de Portugal foi constantemente superavitária tanto com o Brasil quanto com o exterior. Nessa mesma época e até 1807, o ano da transferência da corte, a reexportação, majoritariamente por Lisboa, 90%, correspondia a quase 65% das vendas ao estrangeiro, limitando-se a 29% os produtos do reino. Valentim Alexandre, que recolheu e analisou esses números, conclui: Portugal perdia uma importante fonte de acumulação de capital, com reflexos também nas finanças públicas que a longo tempo dependiam das taxas alfandegárias. Ademais, a atividade industrial portuguesa, de caráter artesanal ou manufatureiro, foi igualmente afetada, sofrendo a concorrência britânica no Brasil, seu único mercado externo. O mesmo autor demonstrou que esse efeito não se produziu de imediato, ocorrendo uma recuperação parcial do papel do entreposto lisboeta entre 1814 e 1818, em razão da destruição das frotas europeias de longo curso, o que dificultava o acesso direto aos portos brasileiros por não portugueses e não ingleses. A partir de 1819, entretanto, a reorganização dos circuitos transatlânticos provocará a drástica queda da exportação portuguesa de artigos coloniais, até atingir, anos mais tarde, um colapso de 90%. A redução coincide com a Revolução Constitucionalista do Porto, 1820, e vai gerar a pressão para que o regime instalado em Lisboa restabeleça o essencial do monopólio do antigo regime. Mais uma das frequentes contradições e incoerências ibéricas, um movimento liberal que, em política, pretendia superar o absolutismo do regime anterior, decidia-se, na economia, por linha de franco retrocesso. Opunha-se aos princípios de liberalismo econômico de Adam Smith, os mesmos defendidos por Cairo, conservador quase reacionário em política. Tarde demais para produzir efeitos concretos, as Cortes de Lisboa aprovariam, após a separação dos dois reinos, a conformação, medida que indicava o que teria acontecido caso o projeto de recolonização não houvesse sido frustrado pela independência.
A legislação regulamentava de forma extremamente restritiva o comércio brasileiro, onerava com direitos de 55% as mercadorias estrangeiras diretamente importadas pelo Brasil e gravava com taxa de 12% as exportações diretas brasileiras a terceiros, na prática fechando de novo os portos. A lei acabou sendo a última resolução de caráter econômico tomada pela antiga metrópole. Os problemas diplomáticos da independência. Da mesma forma que o processo interno da independência, os problemas internacionais que suscita apresentam no Brasil mais pontos de diferença que de semelhança com o restante da América Latina. A natureza, sobretudo pacífica e evolutiva, da independência brasileira deveria normalmente ter conduzido a uma aceitação externa mais fácil. Teria sido igualmente natural esperar menor dificuldade de reconhecimento da única nação americana a manter a forma monárquica de governo e ter à sua frente não só um príncipe de sangue, mas o herdeiro do trono da metrópole, características importantes na fase de reação legitimista da Europa. Esses fatores estiveram realmente presentes e exerceram alguma influência favorável no espírito dos que tiveram de julgar os acontecimentos no Brasil da perspectiva da comunidade internacional. Não foram, todavia, suficientes para superar as dificuldades oriundas da singularidade da independência brasileira, que consistia em ruptura e guerra com Portugal, aliado da Grã-Bretanha, da qual poderia, em tese, reclamar proteção, situação inexistente para a Espanha em relação aos hispano-americanos. Um século antes da Sociedade das Nações, primeira tentativa de organizar o sistema internacional de modo institucional, a aceitação de um ator recém-independente no cenário mundial subordinava-se, em última instância, ao reconhecimento da legitimidade do novo participante pelas grandes potências. O que contava na matéria era a posição por ordem decrescente de influência, da Inglaterra, França, Áustria e Rússia. Para países transatlânticos dependentes do comércio marítimo, o decisivo era, no fundo, a postura da potência naval e mercantil por excelência, a Grã-Bretanha. Guardiã da ordem econômica liberal que então principiava a esboçar-se, a Inglaterra condicionava a aprovação a duas questões centrais e irrenunciáveis: a celebração de acordos de liberdade de comércio e a abolição do tráfico de escravos. Dessas duas questões, a primeira encontrava-se resolvida para o Brasil desde a abertura dos portos e o Tratado de 1810, restando apenas acertar-lhe a prorrogação. A segunda iria mostrar-se infinitamente mais espinhosa tanto no momento do reconhecimento quanto na hora de dar cumprimento efetivo à promessa de pôr fim ao tráfico. Ademais, existia no caso brasileiro a dificuldade adicional antes referida, ausente nas situações das repúblicas hispânicas, as complicações derivadas da aliança anglo-lusitana. Essa particularidade terminaria por retardar o reconhecimento em comparação a alguns outros latino-americanos e imporia um caminho sui generis, o de um processo tripartite pelo qual a negociação não se efetivou diretamente entre metrópole e ex-colônia, mas teve de passar pela mediação da Inglaterra. As fases do reconhecimento. O esforço para obter o reconhecimento desenrolou-se ao longo de duas fases distintas. A primeira, inconclusiva, de agosto de 1822 a julho de 1823, insere-se dentro dos 18 meses em que José Bonifácio de Andrada e Silva foi o poderoso ministro da Guerra e dos Estrangeiros e, mais que isso, o virtual primeiro-ministro e chefe do governo. Estende-se a segunda etapa da queda do patriarca da independência até a assinatura do Tratado do Reconhecimento com Portugal, 29 de agosto de 1825, seguindo-se, em rápida sucessão, os reconhecimentos da Grã-Bretanha e demais potências durante o ano de 1826. Os retardatários seriam a Rússia, 1827, e a Espanha, 1834. A fase preparatória do reconhecimento inaugura-se com um manifesto aos governos e nações amigas, de 6 de agosto de 1822, um mês, portanto, antes do 7 de setembro.
Nele, o príncipe Dom Pedro anuncia já a vontade geral do Brasil que proclama à face do universo a sua independência política. Denuncia a intenção das cortes de restabelecer, astutamente, o sistema colonial, contrariando a vontade do que chama ainda de porção maior e mais rica da nação portuguesa, isto é, o Brasil. O manifesto pode ser considerado como uma espécie de ata de fundação da diplomacia brasileira. A esse documento ainda hesitante sobre o caráter definitivo da ruptura com a metrópole aplicam-se as palavras de Alceu Amoroso Lima num ensaio de 1924, foi-se vendo pouco a pouco que o Brasil se formará às avessas, começara pelo fim. Tivera coroa antes de ter povo. Tivera parlamentarismo, antes de ter eleições. Tivera escolas superiores, antes de ter educação popular. Tivera conceito exterior, antes de ter consciência interna. Essa ambiguidade é inseparável do momento de transição e incerteza que atravessava o país. A validade do conceito da coroa bifronte continuava a fundamentar a ação do Brasil, descrita não como insubordinação, mas como legítima defesa do Estatuto de Reino Unido, livremente outorgado por Dom João. Um dos primeiros a perder as ilusões será José Bonifácio, que passará a trabalhar em favor de separação definitiva e irreversível. Apesar da irritação que provocava no espírito dos metropolitanos, o conceito de Reino Unido jamais significou, na prática, que os interesses específicos do Brasil predominassem nas decisões ou que pessoas nascidas na colônia fossem elevadas a postos centrais no governo. Sabia disso o patriarca que, em carta de 1820 ao ministro Vilanova Portugal, gabava-se dos serviços que poderia prestar como capitão-geral à sua capitania natal, se fora fidalgo de polpa, isso é, fidalgo de importância, ou europeu. Caso único entre os fundadores da independência latino-americana, não era nem militar nem jurista, mas homem de ciência. Concebeu o primeiro projeto coerente de modernização do país, infelizmente cedo abandonado pela elite imperial. A ele deve-se em boa medida a imposição da fórmula com a qual o Brasil acede à vida independente, monarquia constitucional, liberalismo moderado, centrista, a igual distância do absolutismo e do jacobinismo, unidade centralizadora instituída a partir do apoio do Triângulo Rio de Janeiro-São Paulo-Minas Gerais. Fundação da Instituição Diplomática Brasileira. Também coube ao patriarca não só organizar o exército e a marinha, mas separar dos assuntos da guerra os relativos aos negócios estrangeiros, criando desse modo o embrião do futuro Ministério das Relações Exteriores. A decisão de estabelecer a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros antecedeu por vários meses o grito do Ipiranga. Naqueles modestos primórdios de nação em vias de nascer, a instituição diplomática compunha-se na corte de 4 oficiais apenas, um deles o oficial maior e 2 auxiliares de porteiro, semente minúscula da portentosa árvore, isso é, da extraordinária árvore, em que se converteu o Itamaraty de hoje. Lembra Oliveira Lima que José Bonifácio já havia encontrado na antiga repartição, um pessoal de terra, adestrado e habilitado em anos de intensa atividade, e que, dentre esse pessoal, seriam escolhidos encarregados de negócios e ministros como José Silvestre Rebelo, Moutinho e outros. Comenta que, diversamente do resto da América, o Brasil gozará de fase preparatória, do Reino Unido, no decorrer da qual, os brasileiros se foram educando praticamente para o governo, formando-se, no convívio dos mestres diplomatas como Palmela, discípulos como Gameiro Pessoa que em 1815 vemos portador de despachos, entre Paris e Viena, e em 1823 alcançamos em Londres a negociar com a Casa Rothschild o primeiro empréstimo brasileiro. Na mesma conferência sobre os nossos diplomatas, dizia o historiador e diplomata pernambucano que os primeiros agentes do Império no exterior foram gente como Barbacena e Pedra Branca, fidalgos nossos da Bahia, terra de tradições folgazãs, isso é, de tradições brincalhonãs. Não é bem assim, ou melhor, não é somente assim.
Fidalgos houve, daqui e de além-mar, mas ao lado deles estavam pessoas como Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá, revolucionário pernambucano de 1817, nomeado por seu reconhecido patriotismo cônsul brasileiro nos Estados Unidos, ou o rio-grandense Antônio Manuel Correa da Câmara, indicado como representante em Buenos Aires do efêmero Reino do Brasil. José Bonifácio não teve tempo para completar o reconhecimento, mas deixou na condução das tratativas indícios suficientes para que se imagine como o processo provavelmente teria sido diferente caso tivesse permanecido sob seu comando. Ao enviar Correa da Câmara a Buenos Aires, maio de 1822, recomendava-lhe convencer os dirigentes locais das utilidades incalculáveis que poderiam resultar de fazerem uma confederação ou tratado ofensivo e defensivo com o Brasil para se oporem com os outros governos da América Espanhola, aos cerebrinos, isso é, oportunistas, manejos da política europeia. Em seu livro sobre a política externa de José Bonifácio, João Alfredo dos Anjos realça, com razão, que o documento antecipava em 1 ano e meio o discurso de Monroe e delineava a possibilidade de uma ação conjunta na América do Sul. O voluntarismo e a autoconfiança que distinguiam a forte personalidade do patriarca fizeram dele um dos raros a abordar as negociações com os ingleses sem insegurança nem sentimento de inferioridade. Nas instruções ao primeiro encarregado de negócios em Londres, Felisberto Caldeira Brant Pontes, futuro Marquês de Barbacena, afirmava que o Brasil não temia as potências europeias e não precisava da Europa, pois tínhamos tudo o que é preciso, importando somente, das nações estrangeiras, objetos pela maior parte de luxo. O comércio inglês de certo padeceria, isso é, sofreria-se dúvida se reconhecer a independência do Brasil, já que o governo fecharia os portos a quem se nega-se a admitir o mesmo direito que têm todos os povos de se constituírem em estados independentes. Na mesma linha de exploração da reciprocidade de interesses, lembrava que a vigência das estipulações comerciais de 1810 dependia apenas da livre vontade do governo brasileiro, que continuava a observar um tratado que qualquer outro governo acharia razões para considerar como caduco, depois da dissolução do pacto social e político que fazia do Brasil uma parte integrante da monarquia portuguesa. Finalmente, em abril de 1823 tomava nota das manobras dilatórias, isso é, manobras que adiavam por parte dos britânicos e ordenava a Brant retirar-se de Londres. Confiava em que o reconhecimento seria somente questão de tempo, como de fato poderia ter ocorrido, se a linha de firmeza tivesse durado tempo suficiente. O próprio Kenning mais de uma vez admitiu que não esperaria indefinidamente para assegurar as vantagens comerciais no Brasil. Convencido de que o tempo trabalhava em seu favor, Bonifácio não estava disposto a pagar preço exorbitante que pusesse em risco a dignidade e a segurança do império. É o que poderia suceder se tivesse aceitado o aceno inglês de permutar o reconhecimento pela imediata abolição do tráfico, pois não existiam condições políticas e econômicas para decisão de tamanha radicalidade. Pouco depois, a saída de Bonifácio do ministério, seguida pelo golpe do imperador contra a Assembleia Constituinte, a prisão e o longo exílio do patriarca entregariam a direção do processo negociador ao grupo identificado com os interesses dinásticos e pessoais de Dom Pedro I. Não se pode afirmar em que medida o grande Andrada teria conseguido manter sua posição negociadora, nem é possível adivinhar até que limite seria obrigado a transigir diante das realidades do poder, o interno, emanado da vontade imperial, e o externo, derivado do jogo das potências. O que fica, contudo, é o exemplo inspirador de uma orientação que inaugurou a diplomacia brasileira numa linha de firmeza e fidelidade aos interesses do Estado, nem sempre coincidentes com os dos governantes e das facções. O desenlace do processo. A ratificação do Tratado sobre o Reconhecimento por Dom João VI, em novembro de 1825, pode ser considerada, sentenciou o embaixador inglês em Lisboa, como o selo final da emancipação total da América.
O que deveria ter sido o primeiro terminava por ser o último capítulo de uma das mais complicadas negociações diplomáticas da época. Na magistral introdução a Britain and the Independence of Latin America, Webster sintetiza em meia dúzia de frases o sentido geral dos acontecimentos melhor que os minuciosos relatos dedicados ao tema. Justifica-se reproduzir o texto completo. Após a demissão de José Bonifácio, ministros mais fracos o sucederam, e Pedro tomou largamente a negociação em suas próprias mãos. Com astúcia, charlatanismo e coragem característicos, lidou com os conselhos da Grã-Bretanha, os ciúmes de seu régio pai, as intrigas da França e os complicados partidos do seu próprio império. PS. Charlatanismo significa exploração da credulidade pública, inculcando ou anunciando cura por meio secreto ou infalível. Charlatão significa pessoa muito esperta que, ostentando qualidades que realmente não possui, procura oferir prestígio e lucros pela exploração da credulidade alheia, mistificador trapaceiro, impostor. Seu objetivo era preservar a posição da Casa de Bragança em ambos os hemisférios e sua própria predominância nas decisões régias. Seu reconhecimento por Portugal era-lhe, por conseguinte, essencial, e isso ele somente poderia obter por meio da influência britânica. Tinha, portanto, que aceitar a interferência da Grã-Bretanha. Está tudo nessas poucas linhas, e o que não se explicita, facilmente se subentende. A partir de então, o que passou a predominar já não era, como no tempo do patriarca, a perspectiva do Brasil independente, mas o interesse dinástico pessoal do seu monarca, perspectivas que seguramente se confundiam no espírito de um príncipe descrito como liberal de convicção, mas absolutista de temperamento. Daí a necessidade de afastamento dos Andradas, além dos motivos internos que para isso também concorreram. Só o poder pessoal do imperador lograria impor solução altamente impopular que tornava inevitável o divórcio em relação à maioria da opinião pública e grande parte das facções políticas afinadas com o espírito da independência, contribuindo eventualmente para a abdicação. O reconhecimento pelos Estados Unidos em 1824 não trouxe maiores consequências como, aliás, ocorrerá, 2 anos antes, no momento em que Washington havia tomado a mesma iniciativa em relação a algumas ex-colônias espanholas. Mais tarde, na gestão do Barão do Rio Branco no Itamaraty, o episódio começou a ser valorizado como parte da mitologia criada para fazer crer que o estreitamento da relação com os americanos havia sido, desde o início, linha central da diplomacia brasileira. Em realidade, desprovidos de poder naval e militar, os Estados Unidos exerciam ainda influência muito limitada no sistema internacional, dominado pelo concerto das potências europeias. O comportamento pragmático yankee, mais sensível às oportunidades mercantis que aos princípios, contrasta então com o do Reino Unido. Não que este fosse menos pragmático em termos econômicos. A diferença é que, nesse tempo remoto, a principal responsabilidade de edificar a ordem econômica liberal recaía sobre a potência hegemônica nos mares e no comércio, a Inglaterra. A ela cabia, portanto, impor a liberdade de intercâmbio e a interdição do tráfico de escravos, pilares da nova ordem. Quase um século depois passaria aos Estados Unidos esse papel, cabendo-lhe exigir, como faz até hoje, o acatamento dos demais. Exceto esse êxito parcial, esvaiu-se o resto do ano em tentativas infrutíferas em Londres, comentando Webster que o próprio Kenning se alarmou com a fraqueza, leia-se mediocridade, dos ministros que sucederam a José Bonifácio. Contava o ministro inglês com a coadjuvação da Áustria, cujo imperador, Francisco I, não se desinteressava da sorte do genro Pedro. O chanceler Metternich julgava possível, no caso brasileiro, conciliar legitimidade com reconhecimento, uma vez que Pedro seria apenas culpado de uma antecipação da herança. O reacionário czar Alexandre entendia, ao invés, que o primeiro imperador não passava de rebelde e parricida.
O reconhecimento inglês das Províncias Unidas do Rio da Prata e da Grã-Colômbia havia se precipitado naquele ano de 1824, enquanto o do México se viu adiado devido a desacordos temporários. Nesses casos, a Inglaterra não tinha razões para respeitar as suscetibilidades da Espanha e adiar a decisão, nem os hispânicos precisavam do reconhecimento de Madrid como ocorria com Pedro I em relação a Lisboa. Em teoria, contudo, a Grã-Bretanha estava obrigada a honrar o compromisso de proteção a Portugal derivado de tratado que Kenny interpretava, segundo as conveniências, em uma de duas pontas. Ora fazia ver que, em estado de guerra e sem o reconhecimento da mãe-pátria, o Brasil teria contra si a frota inglesa. Ora instava Portugal a reconhecer o Brasil como país estrangeiro como condição para poder proteger o reino lusitano contra os brasileiros. A santidade da aliança relativizava-se, no entanto, à medida que a proximidade da revisão do Tratado de 1810 prevista para meados de 1825, fazia temer que o Brasil imitasse as cortes lisboetas que tinham elevado a 30% os direitos sobre as lãs inglesas. O impasse será rompido pela missão de Sir Charles Stuart, que atuará como plenipotenciário de Portugal na mediação conclusiva, antes de assumir a representação dos interesses britânicos. As negociações do Tratado de Reconhecimento vão se concentrar em três dificuldades principais. A primeira, relativa aos direitos de sucessão ao trono português que afinal não constaram do instrumento, deixando, desse modo, em aberto a futura posição de Dom Pedro. Vem em segundo lugar a questão da aceitação pelo Brasil de parte da dívida contraída por Portugal em Londres, justamente para combater a secessão brasileira. A última e mais espinhosa tinha a ver com a vaidade senil, de Dom João, nas palavras de Oliveira Lima, de assumir o título de imperador do Brasil e, em seguida, transmiti-lo de livre vontade ao filho. Todas elas provocaram críticas e desconfianças que concorreram para o desgaste progressivo da posição do imperador. A ausência de renúncia expressa ao trono de Lisboa alimentaria o temor de uma futura reunificação das duas antigas metades do Reino Unido de 1815. Efetivamente, não tardou para que a morte de Dom João, 1826, precipitasse a sucessão, conforme se verá. A assunção pelo Brasil de dívida de 2 milhões de libras esterlinas constaria de convenção destinada a ser divulgada apenas no momento de reabertura da Assembleia do Império. Em realidade, a quantia desembolsada foi menor, em razão de acertos de contas. A desaprovação foi veemente e duradoura. Oliveira Lima reserva-lhe o mais severo de seus juízos condenatórios, a compra da independência por 2 milhões esterlinos, depois de ela ser um fato consumado e irrevogável, foi um estigma de que a monarquia justa ou injustamente nunca pôde livrar-se no Brasil e cuja recordação pairou sobre o trono até os seus últimos dias. Prossegue Oliveira Lima. Essa indignação aparece diminuta comparada com a que irrompeu quando se divulgou a notícia acerca da Carta Régia, na qual o rei de Portugal fazia preceder o seu título, do título popular e exclusivamente nacional de imperador. Comenta o autor que a publicação colocava em perigo o soberano e o gabinete. Lembra que o próprio Kenny, ao congratular-se por haver reconciliado o Brasil com Portugal, acrescentará em tom profético: o futuro que o imperador se está preparando para si mesmo é outra história. O preço do reconhecimento. A solicitude britânica com a sorte de Dom Pedro não era forte o bastante para poupá-lo do grave desprestígio adicional oriundo do preço cobrado por Londres como recompensa pela sua mediação. A transferência integral para o país independente de todos os privilégios e concessões acumulados pelos ingleses durante a colônia e o Reino Unido desde a vinda da corte, acrescidos do pesadíssimo ônus da abolição do tráfico. Em 1810, na fase mais crítica da luta contra Napoleão, compreende-se até certo ponto que o esmagador diferencial de poder em favor da Grã-Bretanha e a absoluta dependência de Portugal tivessem forçado Dom João a concessões exageradas.
Desde então, a situação havia se alterado substancialmente para melhor. Em 1825, o Brasil não se achava ameaçado por ataque estrangeiro, já tinha expulsado as tropas portuguesas do seu território, não era um aliado subalterno da Grã-Bretanha. Tampouco valiam para a maioria das exportações brasileiras as razões de complementaridade comercial consagradas desde o Tratado de Mito no intercâmbio de vinhos por lãs, exemplo clássico utilizado por David Ricardo para ilustrar sua teoria das vantagens comparativas. Não precisando da proteção da esquadra inglesa nem gozando de vantagens especiais no mercado britânico porque necessitaria o Brasil renovar e ampliar as concessões anteriores, se não fossem os interesses pessoais e dinásticos do seu imperador lembrados por Webster. O reconhecimento viria de qualquer forma como fruto natural da normalização que se processava entre a Europa e os hispano-americanos e em decorrência do interesse britânico na continuidade das relações comerciais com o Brasil. O preço pago pelo reconhecimento é, por assim dizer, o lado negativo das vantagens derivadas de ter sido um príncipe, legítimo herdeiro do trono, o autor da proclamação da independência. Kenny admitirá ao representante diplomático português Palmela que os comerciantes ingleses consideravam o tratado com o Brasil um objeto de muito maior importância, muito superior, sem comparação, aos tratados com Portugal. Em fevereiro de 1825, informará Brant que a Inglaterra tinha advertido Portugal de que não esperaria além de meados do ano para negociar diretamente com o Brasil, o que redundaria no reconhecimento de fato. Apenas em tal caso Portugal e os interesses dinásticos ficariam de fora. Foi por esse tipo específico de reconhecimento, de interesse do monarca, não por outra modalidade possível de reconhecimento que satisfizesse aos interesses nacionais que se pagou preço excessivo. A fatura não demorou a ser apresentada pelo próprio Stuart. O embaixador, segundo Webster, sofria de uma perpétua coceira para ir além das instruções que lhe recomendavam somente prolongar o status quo por 2 anos. Não se resigando a isso, o negociador do reconhecimento insistiu em arrancar a assinatura e ratificação de 2 tratados permanentes, um de comércio e o outro sobre o tráfico. O ministro dos Estrangeiros Carvalho e Melo queixou-se da desigualdade de tratamento em comparação com as repúblicas espanholas, mas admitiu que o governo não podia recusar o preço, em razão do papel da Inglaterra no reconhecimento. Mesmo do ponto de vista da prevalência dos interesses dinásticos, a justificativa era falsa, pois Stuart, da mesma forma que Strangford 17 anos antes tinha obtido muito mais do que pediam suas instruções, prova indiscutível da falta de firmeza e incompetência dos negociadores brasileiros. Ambos os tratados seriam rejeitados por Kenny por razões que tinham a ver, sobretudo, com o abandono do direito de visita e busca em tempo de guerra e com a renúncia ao juiz conservador. O sucessor de Stuart, Robert Charles Gordon, irmão de Lord Aberdeen, de futura notoriedade na questão do tráfico, não teve maiores dificuldades para corrigir tais vícios. O tratado comercial que assinou teria validade por 15 anos como o anterior, expirando 2 anos após a notificação da eventual revogação. A Inglaterra preservava todos os direitos, menos o tratamento preferencial tornado desnecessário por uma supremacia comercial que já se consolidará e substituído pela cláusula de nação mais favorecida. Por decreto de setembro de 1828, estendeu-se a tarifa de 15% garantida à Inglaterra a todos os países. Desse modo, atendia-se à demanda dos demais e evitava-se consolidar uma dependência exclusiva em relação aos britânicos. Por outro lado, limitava-se ainda mais a possibilidade de aumentar a receita do Tesouro, em boa parte dependente dos impostos de importação. Essa seria, na primeira metade do século, a raiz das dificuldades fiscais crônicas do Brasil, obrigado em 1836 a impor uma taxa de 8% sobre as exportações. Não eram de pouca monta as vantagens concedidas à Grã-Bretanha.
Em 1825, as exportações inglesas ao Brasil correspondiam à metade das vendas aos Estados Unidos, quase ao total exportado às Antilhas Britânicas e à metade de todos os bens importados pelo conjunto da América do Sul e do México. Em compensação, exceto o algodão em rama, o mercado inglês importava muito pouco do Império. Apesar dessa desproporção de ganhos comerciais e interesses concretos, a Inglaterra conseguiu adicionalmente manter a jurisdição especial do juiz conservador, privilégio odioso e escandalosa exceção em toda a América independente. À luz de tamanha assimetria, o julgamento de Manchester parece irrecusável. Tinha-se completado a transferência ao Brasil independente dos privilégios especiais de que a Inglaterra desfrutava por séculos em Portugal, e um fio de continuidade amarrava nitidamente os anos de transição de 1810 a 1827 aos antecedentes anglo-lusitanos dos séculos XVII e XVIII. Soa como paradoxo irônico que a supremacia britânica no Brasil tenha atingido seu ponto culminante entre 1825 e 1827, anos em que a independência brasileira se achava definitivamente consolidada para todos os efeitos práticos. Como explicar a constatação de Manchester de que a Grã-Bretanha tenha começado a exercer, nesse momento, um virtual protetorado sobre o Império? Novamente, a resposta encontra-se no duplo desiderato, isso é, desejo, de Dom Pedro I, assegurar a posição da Casa de Bragança na Europa e no Brasil, garantir que isso ocorresse de acordo com sua própria vontade. Para tanto, necessitava reconstruir sua relação com Portugal mediante o reconhecimento, objetivo alcançável, somente devido à influência inglesa. Nesse ponto divergem radicalmente o processo de reconhecimento do Brasil e o das antigas colônias espanholas. Os novos líderes latino-americanos dispensavam o reconhecimento da Mãe Pátria, da qual nada poderiam esperar até que a morte do rei Fernando VII, em 1833, pusesse fim a seu quimérico projeto de reconquista. Nenhum desses líderes possuía, a exemplo do imperador do Brasil, forte e legítimo interesse em relação à política interna da metrópole. O reconhecimento da Espanha vai se arrastar por anos, décadas até. Começa na regência da rainha viúva Maria Cristina, com o tratado assinado com o México, 1836. A Argentina terá de aguardar até 1863, e a Colômbia, até 1880. Pedro, cujo projeto político dependia do reatamento de laços com Portugal, pagou todos os preços, assumiu parte da dívida portuguesa, aceitou que o pai lhe concedesse o título de imperador, renovou os privilégios ingleses, comprometeu-se a liquidar o tráfico. Por fim, teve de pagar o preço último, o da renúncia ao trono do Brasil. Em compensação, deixou ao pequeno Pedro de Alcântara o trono a que renunciará e, em parte graças à ajuda britânica, garantiu que depois dele reinaria em Portugal sua filha Dona Maria II. Não se pode dizer que tenha fracassado em seu projeto pessoal e dinástico. Outra coisa, muito distinta, é indagar se valeu a pena que, em última instância, fosse o Brasil a pagar a parcela mais alta do preço. Os problemas políticos da independência. Dom Pedro I pagou integralmente o preço que Portugal e a Grã-Bretanha lhe cobraram por um reconhecimento que preservava o essencial de suas aspirações dinásticas. Teve de fazê-lo violentando frontalmente os interesses e sentimentos das facções políticas majoritárias no Império e dos setores sociais dominantes que as apoiavam. Politicamente, a inelutável consequência da situação consistiu na crescente deriva do monarca em direção a posições autoritárias, isoladas e de arbítrio. Outras razões terão também pesado nessa tendência, mas é inegável que somente um regime autocrático daria ao governo condições políticas para ceder como fez, em particular no referente à abolição do tráfico. Eventualmente, as intrigas em relação ao trono de Portugal e o fiasco na Banda Oriental reforçariam o desgaste do reconhecimento para criar o clima conducente à abdicação. A questão do tráfico.
O preço da Inglaterra pelo seu reconhecimento da independência do Império constituiu um sério fator responsável pela queda do fundador da nação brasileira. Inserida na conclusão do capítulo em que relata a negociação sobre o tráfico, a observação de Manchester sugere que, de todas as concessões aos ingleses, foi essa a de maior peso no desgaste e ruína do imperador. Todo o resto, privilégios comerciais, jurisdição extraterritorial, duravam já há 15 anos e não passavam, no fundo, da extensão ao Brasil das prerrogativas de que desfrutavam os britânicos no reino. Humilhavam, incomodavam, causavam danos, mas não chegavam a ameaçar os fundamentos da organização econômica e social e os interesses vitais da classe dirigente. Tanto é assim que, somente na questão do tráfico, governo e particulares estariam unidos, durante décadas, no desafio e na obstrução, isso é, dificultação, ao convencionado nos tratados. No comércio, a situação permanecia mais ou menos inalterada e até abrandará um pouco. O mesmo não se pode dizer do tráfico de escravos, do qual Londres extraiu muito mais do que fora possível até então, o compromisso, ao menos no papel, de pôr fim à nefanda prática em 3 anos. Conforme sublinha Webster, tratava-se de complicação específica do Brasil, uma vez que os novos estados hispânicos o tinham suprimido por ocasião da independência. A luta pela abolição do comércio de africanos simboliza talvez a primeira irrupção da modernidade nas relações internacionais, no sentido de que, pela primeira vez, uma questão moral, hoje se diria de direitos humanos, rivalizava com interesses políticos e econômicos na determinação da diplomacia entre os países. É significativo que o papel propulsor tenha cabido não aos ideais da Revolução Francesa, mas à ação da Grã-Bretanha já transformada pelo capitalismo da Revolução Industrial. Confundem-se na origem do movimento os progressos iluministas da consciência humana e a inspiração religiosa de abolicionistas como Wilberforce com os prosaicos interesses exportadores de negociantes e o temor que a concorrência do Brasil e de Cuba, baseada em mão de obra escrava, provocava no semi-arruína dos plantadores de cana-de-açúcar das Antilhas. Pode-se acreditar que motivos econômicos egoístas e a incompatibilidade profunda do capitalismo industrial com o trabalho escravo acabaram por pesar mais que as razões de ordem moral e humanitária. Verdade ou não, esses diversos impulsos, longe de serem contraditórios, convergiram na formação de influente grupo de pressão política ao qual tinham de responder governantes ingleses dependentes do parlamento e da opinião pública. Estadistas como Kastler e Kenning poderiam compreender que as motivações de inspiração religiosa ou moral não operavam no mundo luso-brasileiro e seria melhor avançar de forma gradual e progressiva, mas a pressão interna não lhes deixava grande margem de manobra. Ironicamente, o obstáculo maior com que se defrontaram foi sempre seu velho aliado, mas recalcitrante subordinado Portugal, cuja responsabilidade global como agente na história do tráfico, quase 46% do total transportado, supera largamente a de qualquer outro país. A maciça presença portuguesa e brasileira no tráfico através do Atlântico tem sido obscurecida na percepção popular pela alta proporção de negros na moderna população norte-americana, induzindo ao erro de crer que o atual território dos Estados Unidos tenha sido o principal destino dos negreiros. Segundo bem notou James A. Hawley, a confusão desses dois fenômenos distintos fez esquecer que a América do Norte recebeu apenas 7% do total de africanos importados, menos de 500 mil, porcentagem mais ou menos semelhante à da América do Sul espanhola. Calcula-se que, durante toda a duração do tráfico, 12.521.337 africanos foram transportados para as 3 Américas. Deste número enorme, levando em conta as dimensões limitadas das embarcações da época, cerca de 10,7 milhões sobreviveram à travessia. Segundo afirmam os responsáveis pelo projeto de História Quantitativa do Tráfico, do qual procedem esses dados, tratou-se da maior migração forçada da história moderna.
As cifras de James Hawley devem ser atualizadas à luz do projeto de quantificação em andamento sob a direção de David Eltis, da Emory University, que se baseia na análise de documentos e registros de navios negreiros e papéis de desembarque. Os primeiros resultados quase duplicarão a estimativa do volume de tráfico para o Brasil, reconhecido como o de maior duração e envergadura. O banco de dados vem sendo constantemente atualizado, à medida que a análise dos documentos progride. O tráfico do Atlântico Sul foi dominado pelos portugueses por mais de 3 séculos, mas conduzido a partir de portos brasileiros. O destino por excelência foi o Brasil, que ultrapassou amplamente todos os outros mercados. A maior parte dos 5.848.266 seres humanos trazidos com violência da África pelo tráfico luso brasileiro e sobreviventes das desumanas condições de viagem incorporou-se à força de trabalho brasileira. Reflexo do caráter orgânico da escravidão no Brasil, como a classificou Evaldo Cabral de Melo, a importância do tráfico parecia indissociável da sorte de uma instituição que necessitava realimentar-se incessantemente de africanos, em razão do baixo índice de reprodução em cativeiro e da alta mortalidade. Meio principal de suprimento de mão de obra, o tráfico desempenhou papel que parecia aos meios dirigentes portugueses e brasileiros absolutamente inseparável da existência da economia e da sociedade organizada. As imposições britânicas para sua imediata supressão colocavam, pois, em questão a sobrevivência mesma da classe dominante, tornando-se questão de vida ou morte. José Bonifácio, raríssimo espírito de exceção, seria capaz de imaginar um país sem escravos e dava um exemplo pessoal ao construir a própria residência com gente livre e alugada, sem precisar da escravatura, que detesto, e querendo dar a esta gente exemplo do que devem fazer para se pouparem para o futuro as grandes infelicidades que ameaçam aos vindouros no Brasil. O patriarca não passava, no entanto, de um intelectual que vivera 35 anos afastado de sua terra e não possuía vínculos diretos de dependência com a economia escravocrata. Não era sem motivo que Joaquim Nabuco se perguntava em O Abolicionismo se a oposição à escravidão não teria sido a razão decisiva do precoce encerramento da carreira política do fundador da nossa independência. Muito mais representativo do sentimento dos que governariam o país nos anos seguintes é Bernardo Pereira de Vasconcelos, fundador do Partido Conservador, que exclamaria em 1843 num debate no Senado: "É uma verdade, a África tem civilizado a América." A surpreendente apologia do papel civilizatório africano não deve enganar, seu contexto era a defesa da escravidão, base do que então se chamava de civilização material. Esses antecedentes podem ajudar a compreender por que a luta contra o tráfico seria tão encarniçada e se prolongaria por quase meio século. Logo se converteria no mais grave problema internacional do jovem país, devido à seriedade dos choques provocados com a Inglaterra e aos desestabilizantes desdobramentos internos que produziu. O Tratado de Paz e Aliança, nome do instrumento do reconhecimento, estabelecia no artigo 3, Sua Majestade Imperial promete não aceitar as proposições de quaisquer colônias portuguesas para se reunirem ao Império do Brasil. A recusa de adesão à independência de outras colônias visava na realidade a Angola, cujos interesses mercantis estavam na época muito mais intimamente vinculados ao Brasil do que a Portugal. Claro indício fora a opção pelo Brasil de 2 dos 3 deputados angolenses, como se dizia então, enviados às cortes lisboetas. Um deles, o desembargador Eusébio de Queiroz, era o pai do político brasileiro do mesmo nome, nascido em Luanda e destinado a ser o ministro do Império que aboliria em definitivo o tráfico em 1850. O Tratado relativo ao tráfico, de março de 1827, determinava sua proibição completa e definitiva decorridos 3 anos da ratificação em Londres. Escoados 2 anos, o governo imperial tentaria conseguir uma prorrogação terminantemente recusada pela Inglaterra.
Não restou, assim, remédio ao governo se não considerar ilegal o tráfico de qualquer parte da África para o Brasil a partir da data convencionada, de março de 1830. Um dos mais impopulares e detestados atos da monarquia, o Tratado sobre o Tráfico despertou na Assembleia Geral tempestuosa reação de revolta e indignação que durou dias, mas se exauriu em debates estéreis, uma vez que a Constituição de 1824 reservava ao imperador o exclusivo direito de celebrar tratados. Apesar do altíssimo custo, o tratado não se mostrou capaz de produzir os efeitos esperados. Gordon, seu negociador, foi clarividente, isso é, viu com clareza, intuição e perspicácia, ao predizer que a intensidade do tráfico aumentaria 10 vezes nos 3 anos seguintes e a conivência oficial lhe garantiria, mais tarde, a continuação sob a forma de contrabando. De fato, ao menos 500.000 de escravos, possivelmente mais, seria introduzido ilegalmente no Brasil após 1830. É provável que, de 1800 a 1830, não tivessem sido menos que 750.000. Por conseguinte, durante os 50 primeiros anos do século, mais de 1 milhão de escravos ingressaria no país, metade ao menos de forma ilegal, em comparação aos 3 milhões ao longo dos 300 anos precedentes. A Guerra da Cisplatina. Entre a chegada da família real e a abdicação do imperador, quase todos os problemas internacionais brasileiros giraram em torno do eixo assimétrico das relações exteriores, isto é, foram questões em que o diferencial de poder assegurava ou favorecia o predomínio dos interesses da Grã-Bretanha. A desigualdade de poder, fortalecida pelo quadro estratégico da época, possibilitou que, nesses anos, a preponderância inglesa atingisse o apogeu no Brasil, começando a declinar após 1827 como efeito do conflito cada vez mais intratável, em torno do tráfico. Nesse período de incipiente formação das nacionalidades recém-emancipadas, apresentam ainda pouca densidade as relações simétricas com os países vizinhos pertencentes a uma categoria de poder militar e desenvolvimento econômico comparável ao brasileiro. A exceção única era a região do Rio da Prata, tradicional zona de contato e confronto entre os pontos extremos de expansão atingidos pelos impérios português e espanhol no sul da América. Na antevéspera da fase independente, a importação platina de escravos em troca de charque e couros principiava a animar o comércio com o Brasil, de onde provinham 19 dos 30 navios negreiros entrados no porto de Buenos Aires entre 1797 e 1798. Um quarto de século depois, no ano da independência brasileira, o Brasil havia se transformado no segundo maior exportador de bens ao mercado platino, vindo em seguida a Inglaterra e antes dos Estados Unidos. O intercâmbio comercial e o estabelecimento de relações políticas mais estreitas poderiam então haver desabrochado em padrão mais construtivo de relacionamento do que o conflituoso herdado do passado. Tropeçou-se, no entanto, em obstáculo insuperável, a incorporação ao Império da Banda Oriental, sob o nome de Província Cisplatina. A calmaria aparente dos primeiros 4 anos depois da anexação devia-se à temporária paralisia portenha, não à aceitação, como fato consumado, da anexação do território, encarado ainda como parte integral do antigo vice-reinado do Rio da Prata. Foi nessa época que Bernardino Rivadavia lançava os fundamentos do futuro Estado argentino, negociava o reconhecimento com a Inglaterra e gerava as condições para a prosperidade econômica, graças ao rápido crescimento do comércio que atrairia a Buenos Aires uma comunidade de 1.300 ingleses, quase todos comerciantes de importação e exportação. O crescimento econômico forneceu os recursos necessários para criar uma força de combate naval, contratar oficiais e marujos, preparando a reabertura do conflito que se desencadearia em 1825 com a expedição de invasão do Uruguai chefiada por Juan Antônio Lavalleja, antigo lugar-tenente de José Gervásio Artigas.
Na guerra com as Províncias Unidas do Prata, iniciada pelo desembarque dos 33 orientales de Lavalleja, vai repetir-se o que sempre ocorrera nos tempos das infrutíferas tentativas portuguesas de criar uma base estável na colônia do Sacramento. A logística de novo desfavoreceu os sucessores dos lusitanos, cujos principais centros de povoamento e abastecimento se situavam muito mais afastados da banda oriental que a fronteiriça Buenos Aires. A guerra correu mal para o Império, cujas forças foram derrotadas na Batalha de Passo do Rosário, nome brasileiro, ou Ituzaingó, denominação argentina. Muito mais importantes em termos de consequências econômicas foram as operações navais. As duas marinhas possuíam forte contingente de oficiais e marinheiros ingleses, só do lado brasileiro eram 1.200, nacionalidade também dos comandantes de cada um dos lados. Embora nunca tivesse sido totalmente efetivo, o bloqueio brasileiro do Porto de Buenos Aires ocasionou graves perdas ao comércio de portenhos e britânicos, tendo sido a razão principal da determinação de Kennedy de liquidar o conflito. Alternaram-se momentos de fugaz supremacia e endurecimento diplomático de um lado e do outro, chegando-se rapidamente a um impasse decorrente do esgotamento econômico e militar dos contendores. Após a substituição de Rivadavia por Manuel Dórrego no poder, em Buenos Aires, e os esforços de mediação inglesa nos quais se destacaram as ações diplomáticas de Gordon e John Ponsonby, a guerra terminaria em agosto de 1828 com a assinatura da Convenção Preliminar de Paz, pela qual a Banda Oriental se separava do Império e adquiria independência sob o nome de República Oriental do Uruguai. As Províncias Unidas e o Brasil reconheciam a independência do território que haviam disputado e comprometiam-se a garantir-lhe a integridade. Diante do empate paralisador entre os dois adversários, uma questão teoricamente pertencente ao eixo das relações simétricas terminava pela interferência do eixo assimétrico de poder. A solução viria pelas mãos da potência hegemônica na região e no mundo, a Inglaterra. O principal mediador foi o Visconde de Ponsonby, representante dos interesses britânicos primeiro, em Buenos Aires e, em seguida, no Rio de Janeiro, que assim descreveria o desfecho: pusemos um algodão entre dois cristais. Ponsonby teve destino curioso, pois, imediatamente depois de sua aventura sul-americana, desempenhou papel central na criação, em 1831, de outro estado tampão, o Reino da Bélgica. A obstinação do imperador e de seu governo soldava-se com o desastre que Luís Francisco da Veiga, historiador do primeiro reinado, condenou com estas palavras: a revolta da província cisplatina contra o jugo prepotente do Brasil, representado na pessoa do primeiro imperador, foi não só justa, mas até uma necessidade imperiosa. Foi uma guerra santa, como a brasileira de 1822. A província de Cisplatina era tratada pelo Império como Portugal, ou as cortes portuguesas queriam tratar o Brasil em 1821 e 1822. As mesmas causas produziram os mesmos efeitos, mas na questão do Império com a Cisplatina o antagonismo era maior por causa da diferença de raça, de língua e de tradição, maior era a razão oriental e, portanto, maior a sem-razão brasileira, ou antes imperial. Pouco resta a dizer sobre o escasso relacionamento com os países andinos e do Pacífico nos tempos de Simão Bolívar, cuja inicial desconfiança do Império como potencial aliado da reconquista castelhana, com o apoio da Santa Aliança, evoluiu aos poucos para a postura mais realista. A imprudente aceitação pelas autoridades de Mato Grosso da adesão ao Império pela região boliviana de Chiquitos, leal à Espanha, chegou a provocar o ultimato de Antônio José de Sucre, o libertador da Bolívia. O mal-entendido foi logo dissipado com a posterior desaprovação da atitude dos funcionários de Mato Grosso pela Corte do Rio de Janeiro e a retirada do punhado de soldados brasileiros enviados a Chiquitos. Pouco depois, a Guerra da Cisplatina inspirou tentativa de Buenos Aires para formar uma coligação geral hispano-americana contra o Império.
Na ocasião, Bolívar solicitou a seu lugar-tenente Francisco de Paula Santander que consultasse os ingleses sobre uma eventual guerra, no caso em que o imperador do Brasil nos incomode pois é jovem, aturdido, isso é, desnorteado, legítimo e bourbon. Santander aconselhou prudência, atitude que prevaleceu tão logo se recebeu o pedido de Quenin para que se mantivesse continuada a abstenção de toda intervenção, na contenda que se desenrolava entre Brasil e Argentina. Bolívar, na verdade, nunca levou a proposta a sério. John Lynch, seu biógrafo, conta que o Libertador foi importunado por 2 agentes argentinos que desejavam ajuda das forças da Colômbia para uma guerra contra o Brasil, mas que o projeto não coincidia com os interesses da Colômbia nem com os de Bolívar, que, assim mesmo, escutou-os com tato diplomático. Note-se que, na época, Colômbia ou Gran Colômbia era o nome da fugaz união entre Colômbia, Venezuela e Equador. De igual maneira que no conflito do Prata, a posição da Grã-Bretanha foi mais uma vez decisiva, motivando Bolívar a recomendar a Sucre que agisse com muita prudência e delicadeza, a fim de não desgostarmos a nossa amiga. Santander já havia escrito no mesmo sentido ao impetuoso Sucre, opinando que uma guerra com o Brasil provocada por nós, sem precedentes faltas graves e irremediáveis da parte do imperador, é sem dúvida muito funesta à causa americana. Convidado a participar do Congresso Anfictiônico do Panamá, 1826, idealizado por Bolívar a fim de articular uma confederação hispano-americana, o Império nomeou representante que jamais chegou ao destino. É curioso que, durante a crise da Cisplatina, Quenin tivesse sugerido que o contencioso fosse submetido ao julgamento do Congresso, a exemplo do que ocorria com os congressos do Concerto Europeu, ideia igualmente não seguida de qualquer intento de execução. Figura. Os limites com o Uruguai. Com o fim da guerra com as Províncias Unidas do Prata, em 1828, a Banda Oriental se separava do Império Brasileiro e adquiria independência sob o nome de República Oriental do Uruguai. Novos limites seriam estabelecidos na fronteira com o Rio Grande do Sul em 1851. Quadro sinóptico das relações entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai entre 1808 e 1831. 1808. Argentina. Derrotadas as 2 tentativas de invasão inglesa, em 1806 e 1807, o poder em Buenos Aires fica em mãos do Cabildo e do novo vice-rei Santiago Liniers. Brasil. Chegada do príncipe regente Dom João e da corte. Abertura dos portos. Portugal oferece proteção ao vice-rei Santiago Liniers e ao Cabildo de Buenos Aires que a rejeitam. 1810 a 1812. Argentina. Início do processo de independência, Revolução de Maio, deposição do vice-rei pelo Cabildo aberto e instituição de uma junta. Declaração de independência do Alto Peru, Bolívia, e do Paraguai em relação a Buenos Aires. Criação das Províncias Unidas do Prata. Brasil. Celebração dos acordos desiguais com a Inglaterra. Uruguai. Início do movimento de independência. Luta entre partidários de Buenos Aires e forças leais à Espanha. Criação das Províncias Unidas do Prata. Sítio do governador espanhol Hélio em Montevidéu. Após pedido de intervenção, tropas portuguesas entram no Uruguai e ocupam Maldonado para pôr fim ao cerco a Montevidéu. Armistício firmado por pressão da Inglaterra, Strangford, e retirada dos portugueses. Reinício dos combates entre insurretos e tropas espanholas. Paraguai. Derrota da expedição de Belgrano para submeter o Paraguai, de fins de 1810 a março de 1811. 1814. Argentina. Criação da Liga dos Povos Livres ou Liga Federal, liderada por Artigas, agrupando a Banda Oriental, entre Rios Corrientes, Santa Fé e Córdoba. Uruguai. Criação da Liga dos Povos Livres ou Liga Federal liderada por Artigas. Capitulação dos espanhóis em Montevidéu.
Controle da capital e de todo o território oriental por Artigas. 1816 a 1820. Argentina. Omissão do governo unitário de Buenos Aires, adversário de Artigas, diante da invasão da Banda Oriental por tropas portuguesas. Proclamação da independência das Províncias Unidas do Prata no Congresso de Tucumã, 9 de julho de 1816. Batalha de Cepeda, início de período de autonomias provinciais e guerras civis. Na prática, as províncias tornam-se autônomas e, até 1853, a Argentina deixa de ter um governo central, exceto entre 1825 e 1827. Brasil. Invasão do Uruguai por tropas portuguesas comandadas por Carlos Lecor, sob pretexto de combater a anarquia e a democracia bárbara de Artigas e defender os interesses da Espanha. Uruguai. Ocupação de Montevidéu por forças luso-brasileiras durante todo o período, até 1820. Derrota definitiva de Artigas. 1821. Brasil. Dom João VI retorna a Portugal. Uruguai. Incorporação da Banda Oriental sob o nome de Província Cisplatina ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. 1822. Brasil. Independência. José Bonifácio propõe aliança defensiva e ofensiva a Buenos Aires contra as potências colonizadoras. Uruguai. Incorporação da província Cisplatina ao Império do Brasil com aprovação do Cabildo de Montevidéu. 1825. Argentina. A expedição dos 33 orientais chefiada por Lavalleja parte de Buenos Aires. Os revolucionários proclamam a adesão da Banda Oriental às Províncias Unidas, cujo Congresso aceita a adesão. Início da Guerra da Cisplatina, denominada na Argentina, Guerra del Brasil. Brasil. Declaração de guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata. Início da Guerra da Cisplatina, denominada na Argentina, Guerra del Brasil. Uruguai. Desembarque dos 33 orientais sob o comando de Lavalleja, abril. Vitória de Sarandi sobre as tropas brasileiras, outubro. Adesão às Províncias Unidas do Rio da Prata. 1826. Argentina. O Congresso nomeia Rivadavia presidente constitucional. 1827. Argentina. Substituição de Rivadavia por Manuel Dórrego na província de Buenos Aires. 1828. Argentina, Brasil e Uruguai. Fim da Guerra da Cisplatina, Convenção Preliminar de Paz, 27 de agosto, pela qual Inglaterra, Brasil, Argentina garantem a independência uruguaia em perpetuidade. 1831. Brasil abdicação de Dom Pedro I e início da regência trina. Balanço diplomático da Era da Independência. O contundente fracasso, isso é, o categórico fracasso da Guerra da Cisplatina tornara evidente que o Império não passava de colosso de extrema fragilidade e baixa capacidade de mobilizar recursos em momentos decisivos. Essa realidade e o temor de que uma derrota humilhante concorresse para a desintegração da única monarquia do continente pesaram nos esforços de Kenin para interpor-se entre os exauridos adversários, impondo-lhes a terceira via como solução do impasse. Além do fiasco bélico, as despesas militares provocaram impacto ruinoso em economia vulnerável e endividada. Num encadeamento de mal a pior, as dificuldades de pagamento explodiriam nos graves motins de mercenários que ensanguentarão o Rio de Janeiro em 1828, desgastando adicionalmente a popularidade de um monarca de crescentes tendências autoritárias e cercado de áulicos portugueses voltados para as peripécias de além-mar. A precipitação da difícil sucessão portuguesa pelo falecimento de Dom João VI, 1826, surpreendeu o legítimo herdeiro Pedro, num estado de incerteza e dúvida interior.
sem muita vontade nem convicção, teve de abrir mão do antigo trono em favor da filha menina, Dona Maria da Glória, futura Maria II, condenada ao casamento com o rival e filho predileto de Carlota Joaquina, o absolutista, Mano Miguel, como o chamava Pedro. 2 anos depois, o golpe da aclamação de Dom Miguel e a volta da filha ao Brasil firmaram no espírito do imperador a ideia fixa de restabelecer os direitos usurpados. Nessa empreitada, serviu-se dos recursos financeiros devidos a Portugal pelo Tratado do Reconhecimento para sustentar os exilados portugueses e preparar a desforra. A Revolução de Julho de 1830 contra Carlos X, na França, repercutiu no Brasil, onde foi interpretada à luz da situação nacional de regime dominado por interesses lusitanos comparado à monarquia autocrática que acabara de ser derrubada na França. Entra na fase terminal a crise que se vinha gestando havia anos e que desemboca no 7 de abril, 1831, com a abdicação em favor do filho e a partida de Pedro ao encontro do desafio de restaurar o constitucionalismo no velho reino. Um capítulo do drama europeu da desintegração do antigo regime, a invasão de Portugal, fora responsável pela vinda ao Brasil do príncipe herdeiro de 9 anos. O capítulo final desse mesmo drama, a fracassada tentativa miguelista de retroceder ao passado absolutista, o levava de volta, já próximo do fim da existência. Há uma nota pungente no destino do homem sem o qual não teria existido a independência, ao menos como se fez, mas que teve de sacrificar-se pessoalmente para que ela se consolidasse. A propósito do reinado de Pedro I, Armitage havia opinado que o império progredirá mais em 9 anos do que a colônia em 300. Julgando tal juízo exagerado, Sérgio Buarque de Holanda concluiu, entre 1822 e 1831, ou melhor, de 1808 a 1831, é que se assinala uma fecunda transação, não se queira muito mais, entre o nosso passado colonial e as nossas instituições nacionais. Em outras palavras, é nesse período que a descolonização do país começa e acaba, nele é que se inicia a lenta construção das instituições e estruturas que caracterizariam o Brasil independente, a monarquia constitucional, a centralização administrativa, o espírito moderadamente liberal do regime, apesar dos desvios autoritários, a relativa estabilidade do jogo político que se firmaria na segunda metade do século XIX, a básica continuidade da estrutura socioeconômica de produção de bens primários para os mercados externos. Edificada sobre o trabalho servil. Quanto à unidade nacional, as ameaças desagregadoras mais graves agora é que começariam a pô-la à prova durante os turbulentos dias da regência. Contudo, as bases fundamentais e as condições para que a unidade se consolidasse depois de 1848 datam já essencialmente dessa época. O espírito de transação entre colônia e nação, identificado por Sérgio Buarque de Holanda como marca definidora dos anos que conduzem da chegada da corte à definitiva partida do primeiro imperador, coincide com a fase de transição das relações internacionais do antigo para o novo regime. Uma tensão permanente entre interesses metropolitanos e locais fornece como que o fio invisível de continuidade da estrutura subjacente a todos os episódios maiores dessa etapa: a abertura dos portos, as excessivas concessões aos ingleses em 1810, a renovação de tais concessões depois da independência, com o acréscimo do compromisso de liquidar o tráfico. A emancipação progressiva configura, então, uma obra em construção, ou melhor, uma obra, ao mesmo tempo, de demolição e edificação. Predominam nitidamente, até o dramático final, os interesses e objetivos da situação anterior, vinculados ao processo dinástico de obtenção e preservação do poder político numa monarquia dual e ao natural desejo de impedir, se possível, a fragmentação do Império Português. O amargo sabor que nos deixam muitas das desiguais negociações da época da independência traz à memória a famosa imagem da crise em Antônio Gramsci, período em que o velho não acaba de morrer e o novo luta por nascer. Nesse interregno toda sorte de sintomas mórbidos sobe à superfície.
Para o brasileiro que reflete sobre esse distante tempo de 200 anos atrás, é difícil evitar uma impressão de anacronismo nas ações de dirigentes e negociadores, aparentemente constrangidos a cederem ao superior poder da potência hegemônica. Tal sentimento não consiste no erro conhecido do historiador que julga o passado à luz dos valores do presente. Trata-se, a meu ver, de anacronismo objetivo presente naquelas próprias situações, sobretudo na confirmação, depois de 1822, de concessões e arranjos que só se explicavam em decorrência de características e circunstâncias já extintas. Era, com efeito, anacrônico aceitar em 1827 imposições que apenas se justificariam se o Brasil continuasse a ser como Portugal, um virtual protetorado da Inglaterra e um ator secundário e dependente no sistema político europeu de alianças. A partir dessa época, o que haverá de determinar a atuação internacional do Brasil serão os objetivos e interesses que seus dirigentes projetarão como sendo os do país para o bem e para o mal. Para o bem, quando sacudirão a tutela e os privilégios britânicos e se recusarão a assinar tratados comerciais com potências mais poderosas. Para o mal, na obstinada resistência à abolição do tráfico e na parcela de responsabilidade desses dirigentes, juntamente com a dos vizinhos, na emergência, no Rio da Prata, de um tipo de relacionamento internacional que, infelizmente, reproduziria muitas das rivalidades e conflitos do velho sistema europeu. Evoluiria continuamente o modo de inserção do Brasil no mundo e, em paralelo a essas mudanças, haveriam de mudar os problemas e respostas diplomáticas, mas numa linha de crescente afirmação de uma independência cuja construção sempre permaneceria uma obra aberta.